Bom dia, igreja. Graça e paz, que alegria estar com vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia especial que o Senhor criou, Pai. Nós te honramos, Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Obrigado, Deus, porque nós já cremos que durante esse tempo de louvor, Pai, o Senhor já ministrou do teu coração, trazendo cura, vida, alegria e esperança, Pai. Mas queremos, Pai, continuar na tua presença, ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Nós te pedimos, Pai, frutifica, Deus, a tua palavra no nosso coração a 100 por 1, para que ela cresça, para que ela, Pai, nasça com esperança na nossa vida e nos leve, Deus, mais perto da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Alegria estar com vocês. O trilho que eu queria compartilhar com vocês hoje foi até uma boa coincidência, ou Jesuscidência. A gente está comemorando os aniversariantes, né, porque a gente está falando de um novo tempo, né? Todo aniversário é um novo ciclo que se inicia, é uma oportunidade de Deus para que a gente consiga fluir em algo novo. E o tema da nossa mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, eu intitulei de Uma Segunda Chance. Bem? Alguém aqui está precisando de uma segunda chance em alguma área da sua vida? Amém? Você recebe já essa palavra em nome de Jesus? Eu creio de verdade, assim, eu creio que, quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo falou muito profundamente no meu coração que, a gente teria um dia profético hoje, sobre essa mensagem. Eu estou com muita fé nessa palavra dele. Eu comecei a pensar nesse tema esses dias. Eu fui almoçar, eu trabalho ali na região do Itaim, e nossa empresa mudou. A gente estava numa rua bem bacana ali do Itaim, quem conhece lá, a Rua Mauri. E é muito engraçado porque assim, a Rua Mauri é uma rua muito bonita, assim, né? Os fios estão enterrados, são prédios chiques, são restaurantes caros e finos. Só que o prédio da nossa empresa, assim, parecia que estava fora do lugar, assim, né? Sabe aquele prédio que você fala assim, nossa, mas esse prédio nessa rua aqui, né? Ele estava destoando. Nosso prédio, ele destoava completamente, assim, ele era muito feio, ele era muito mal acabado, o prédio tinha problemas estruturais seríssimos, mas ele era um prédio grande e estava lá, né? O aluguel, obviamente, muito barato, a gente estava feliz ali, apesar de que vida e mexe dava um problema, sabe, no ar-condicionado, e aqueles dias de verão, e o prédio era meio enfurnado, assim, tinha um restaurante embaixo, e subia fumaça, era um negócio terrível. E aí, quando o ar-condicionado central do prédio não funcionava, assim, era um calor, assim, insuportável. E a gente estava louco para mudar dali, mas a gente gostava da rua, da região e principalmente do preço do metro quadrado. Então a gente foi ficando, até que, graças a Deus, surgiu a oportunidade de a gente melhorar um pouquinho e fomos para a própria Faria Lima ali, num prédio um pouco, algumas quadras para lá, e estamos muito melhores acomodados. Só que como todo bom criador de hábitos, é engraçado, a gente está distante um pouco, mas vira e mexe, quando eu vou marcar um almoço com algum amigo, algum colega, a gente marca naquela rua, porque a gente se acostumou, os restaurantes de lá, a gente gostava de passear por ali, enfim. Aí passou o tempo, isso foi bem antes da pandemia, e veio a pandemia, as pessoas acabaram trabalhando mais tempo de casa, a gente ficou algum tempo sem ir para o escritório, como a maioria de todos aqui, imagino, e aí as coisas foram voltando ao normal. E algum tempo atrás, aí de fato já fazia um tempinho que eu não marcava nada naquela rua, e aí marquei de almoçar com um amigo e nós fomos combinar, e eu sugeri de ir no meu restaurante preferido daquela rua, que justamente ficava meio que ali, não exatamente embaixo, mas do ladinho do prédio onde eu trabalhava, onde a minha empresa ficava. E aí fomos, fazia de fato um tempinho que eu não fui lá. Bom, quando eu cheguei lá, a gente já esperava que talvez, assim, muitos restaurantes fecharam, na época da pandemia. Mas o que eu não esperava, que não é que o restaurante tinha fechado, é que não existia mais nada. Não existia mais o restaurante, não existia mais o próprio prédio que a gente trabalhava. O prédio tinha sido implodido, e era um prédio alto, assim, coisas que a gente não vê todo dia, E é curioso porque até tinham me noticiado que o prédio estava meio que com tapumes. E quando isso aconteceu, eu não sei se alguém aqui é arquiteto, eu pensei assim, deve ser tipo um retrofit, sabe? Quando o pessoal compra um prédio velho que
está numa região localizada e eles dão um tapa, assim, né? Um negócio que você troca ali, né, as janelas, envidraça e põe um negócio bonito e tal, mas você mantém a construção, né, que de fato é uma carga mais pesada de investimento. Mas realmente assim, não tinha nada. Não tinha as casas que tinham do lado, não tinha os restaurantes, não tinha o próprio prédio que era alto, não tinha absolutamente nada e era uma grande né, um canteiro, nem era um canteiro de obra, estava assim, era realmente uma demolição total, era um monte de entulho ali. E aquilo me impressionou muito. Eu falei, puxa vida, né? E por que eu estou contando essa história? Né? Por que eu estou contando essa história? Porque isso começou a ministrar, né, de certa forma. O Espírito Santo começou a soltar algumas sementes ali para mim, quando eu vi essa cena. Né? Porque, de fato, talvez hoje, né? E aliás, o título tem muito a ver com isso aqui que eu vou ministrar, né? Talvez hoje você possa estar colocando algum pedaço da sua história dentro desse prédio aqui. Uma construção que pode ser lá que não era das mais belas, mas ela era muito querida. De fato, a gente passou bons momentos ali, né? A gente tinha alguns perrengues, tinha algumas dificuldades, mas a gente guardou excelentes lembranças daquele local. E era um local muito especial no nosso coração. E quando a gente viu aquele negócio desabado no chão, destruído, né, aquilo assim, mexeu um pouquinho com a gente. Claro que a gente não tinha nenhum interesse, né, econômico naquele prédio, mas assim, aquilo lá, né, emocionalmente até, né, fisgou a gente de algum modo. E que paralelo, né, eu quero traçar com isso, que eu creio, né, que Deus deseja ministrar no nosso coração com relação a isso. Né? Talvez alguma área da nossa vida possa estar, né, refletida nesse prédio. Né? Talvez algum sonho seu, talvez algum projeto que você durante muito tempo se dedicou, que você colocou esforço, que você, né, trabalhou naquilo e um dia, mais ou menos, né, você despreparadamente espera capturar alguma coisa desse projeto e quando você viu, veio uma bola de demolição e bum! Não sobrou nada. Talvez, né, você possa colocar uma projeção que seja meio que equivalente, né, àquele prédio. De fato, aquele prédio, irmãos, ele era bem problemático. Ele era querido, ele era sentimentalmente importante para nós, mas ele era meio esquisitinho, sabe? Então, assim, você consegue olhar para aquele projeto, né, falando figurativamente naquilo que eu quero ministrar, você consegue olhar para aquilo lá e falar assim, bom, talvez realmente meu projeto era mais ou menos torto, e eu creio já pela fé que Deus vai produzir, vai construir algo melhor. Mas talvez possa ser o caso de você estar pensando aí, e muitas vezes isso aconteceu na minha vida, de eu ter um projeto que, aos meus olhos, era o melhor de Deus para a minha vida. Ou era algo que necessariamente é insubstituível. E talvez você possa hoje estar pensando e falar assim, bom, beleza, esse seu prédio aí é torto mesmo por natureza, então graças a Deus que derrubou, porque Deus vai fazer algo melhor. Mas muitas vezes na nossa vida, nós somos confrontados pela wrecking ball, né? A bola da demolição, que vem e muitas vezes ela é inapelável. Ela derruba projetos que são insubstituíveis. E aí que a coisa pega. Porque tem coisas que a gente pode trocar. Replace, trocou. Peguei aqui, foi substituído por algo melhor. Mas tem alguns projetos e tem alguns sonhos na nossa vida, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de família, né, que muitas vezes a gente não tem como substituir. E como que a gente lida com essa situação, né? E aí, para todas essas coisas, né, eu creio que nós temos aqui uma palavra profética de Deus, que Deus deseja nos dar hoje uma segunda chance. Amém? Deus deseja hoje, né, reviver sonhos ou dar novos. Deus deseja reconstruir projetos, alguns do zero, outros via um retrofit, né? Outros não, vai vir a bola, né? Mas Deus vai fazer uma construção muito linda nas nossas vidas, nos nossos sonhos e nos nossos projetos, amém?
Deus deseja de fato dar uma segunda chance para nós. E aí, para a gente ter o trilho bíblico, eu queria ler com os irmãos o livro de Esdras. A gente, obviamente, quando a gente pensa em algo novo que Deus vai fazer, a gente passa por essa história tão linda da Bíblia, onde os homens de Deus foram convocados para reconstruir Jerusalém em ruínas. Esdras está um pouquinho antes dos Salmos ali, os últimos dos livros históricos. A gente vai ler Esdras capítulo 3, versículos 1 a 2, só para a gente dar o trilho aqui, depois a gente vai passar por outros textos, mas a gente vai navegar um pouco por Esdras e Neemias. Então o contexto aqui, irmãos, é o seguinte: Jerusalém, todos vocês conhecem, a cidade de Deus, e Davi, ele foi o rei mais especial da história de Israel, A Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele tinha um projeto de fortalecer Jerusalém como uma nação, mas não só fortalecer Israel como uma nação e Jerusalém como sua capital. Ele tinha o projeto e o sonho de fazer Jerusalém um marco para todos os povos. E dentro desse contexto de fazer Jerusalém um marco para todos os povos, Davi tem um dia um sonho de construir um grande templo para o Senhor. Quando você lê o Antigo Testamento, todos vocês aqui estão firmes e fortes na leitura bíblica, a gente lê no comecinho do Antigo Testamento que Deus, ele manifestava a sua presença numa tenda, que era uma construção chamada tabernáculo. Só que quando os reis começam a se estabelecer em Israel, eles começam, como todo rei, a construir casas e palácios. Só que Davi, ele tinha esse coração voltado para Deus, e um dia o Espírito Santo toca e sensibiliza o coração dele de perceber, dizendo o seguinte: olha, eu, rei Davi, estou aqui com todo o meu conforto num palácio, e a presença de Deus está habitando numa tenda. Não que Deus se importasse para isso, porque Deus fala assim, ele não se importava. A glória de Deus, ela não é colocada em caixas. Então Deus se manifesta na rua, no nosso coração, na nossa casa, no nosso quarto. Deus pode se manifestar e ter um encontro contigo até no banheiro. Para Deus isso não importa. Deus não está limitado no nosso espaço físico. Deus não precisa de uma bela construção. Mas Deus se sensibilizou e gostou do coração de Davi. Deus aprovou o coração de Davi ao dizer, falou assim, olha, tudo bem, eu vou permitir que esse templo seja construído, mas não você. E por que que Deus não permitiu que Davi fosse o construtor do templo, embora Davi planejou e preparou o seu filho para que esse templo fosse construído? Esse templo, ele devia ser uma marca da presença de Deus, de atração e de união para as pessoas, a presença de Deus. Só que Davi foi um cara que matou muita gente. Davi foi um cara que criou muitas inimizades. Ele destruiu reinos inimigos, ele lutou e matou pessoas. Só que Deus fala o seguinte, fala assim, olha, o teu filho, Davi, ele vai ser um pacificador. E o templo, ele tem que ter essa marca de atração das pessoas, de união dos povos perante a minha presença. Então você não pode construir, porque você foi um cara que machucou muita gente. E aqui já começa uma lição muito bíblica e muito importante para nós, que é o seguinte: se nós queremos acessar o coração de Deus, nós também temos que prestar atenção como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. E como Deus tem me ensinado e me feito aprender a paciência quando a gente tem uma filha pequena, que ela apronta alguma coisa, aí que Deus ministra isso mesmo. Por quê? Porque nós não vamos conseguir ir longe em alcançar as pessoas na presença de Deus, em atrair as pessoas para a presença de Deus, se nós tratamos uns aos outros de maneira que não é das mais abençoadas possível. Só que Deus permite então que Salomão, que tinha esse coração mais largo, construísse de fato o templo. E esse templo, ele é muito importante para a história de Israel. Ele é algo que marca a identidade daquele povo como nação. Ele marca aquilo até os dias de hoje. E o que acontece ao longo da história? O povo de Israel, eles começam a andar longe de Deus. E Deus um dia fala o seguinte, olha, sabe aquele templo que vocês dão tanto valor, aquela construção tão importante para a sua identidade? Deus fala o seguinte, olha, eu estou mais preocupado com o coração de vocês do que com aquilo lá. Só que
como o coração de vocês está mais naquilo lá do que na minha presença, se vocês continuarem assim, eu vou permitir com que o templo fosse destruído. E de fato isso acontece, irmãos. Só para a gente ter ideia de como isso é tão importante para Israel, creio que vocês conhecem isso, né? Esse templo hoje, né, eu vou simplificar aqui a história, mas eu vou entrar em alguns detalhes. Esse templo hoje, ele só tem um muro que restou. Ele de fato foi destruído. Ele foi reconstruído e destruído ao longo da história. A gente vai passar por uma história da reconstrução dele, mas hoje de fato ele se encontra destruído. Tudo que restou dele é um muro. E como que esse muro se chama lá em Israel? Muro das Lamentações. O povo de Israel lamenta até hoje, por quê? Porque só sobrou um muro, não tem templo. Só que de novo, Deus está preocupado com o nosso coração. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, né, depois da primeira destruição que esse templo sofre ali, né, enfim, o povo de Israel se mete em várias confusões, e aí Deus manda um imperador chamado Nabucodonosor, que destrói aquele templo. E aí o tempo passa, só que Deus, no seu coração misericordioso, ele permite Israel voltar daquele cativeiro no qual eles se encontravam na Babilônia e rumar para a reconstrução desse templo. E vamos ler Esdras, então, capítulo 3, versículos 1 a 2. E o seguinte, feito esse contexto histórico: no 7º mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Então Jesua, filho de Jeozadak, juntou-se a seus colegas, os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Sealtiel, e a seus companheiros, para reconstruir o altar do Deus de Israel. Queriam apresentar holocaustos ali, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Até aí. O que eu quero destacar, queridos, nessa passagem, feita toda essa introdução? Que a reconstrução do templo de Deus, e figurativamente, quando a gente falar aqui dessa reconstrução, eu quero que você projete nessa reconstrução a segunda chance que você precisa agarrar hoje, seja ela da sua família, seja ela da sua vida profissional, seja ela da sua vida financeira, seja ela de algum relacionamento, seja ela do que qualquer coisa que Deus deseja colocar em seu coração para que a gente reconstrua hoje. Não importa o que precisa ser reconstruído, essa reconstrução precisa começar em um lugar. E qual é o lugar onde essa reconstrução tem que começar? Normalmente, quando a gente vai fazer um prédio, né, eu não sou engenheiro civil, mas a gente sabe que todos os prédios têm uma pedra fundamental. E essa pedra fundamental normalmente está relacionada ali com as estacas, os fundamentos. Aqui, interessante que apesar do templo ser uma grande construção, ele não foi iniciado, né, a sua reconstrução pela sua pedra fundamental física. Ele foi reconstruído a partir de uma pedra fundamental, mas a pedra fundamental espiritual. E olha, vamos reler o versículo 2 que diz o seguinte, olha: quando o povo se reuniu ali, junto com Zorobabel, filho de Sealtiel e seus companheiros, para reconstruir, eles começaram essa reconstrução pelo altar do Deus de Israel. O que isso quer dizer para nós? O que isso quer dizer? O que era o elemento do altar do templo? Então, só para me fazer entender aqui, né? O altar do templo, ele não era uma reconstrução da parte civil do templo. Ele não era a estaca ou a pedra fundamental da construção do prédio, mas ele era a estaca e a pedra fundamental do significado daquele lugar. O altar, ele era uma mobília do templo. Quando a gente vai ver lá no Antigo Testamento os vários elementos do tabernáculo e do templo, o altar, ele era uma mobília do templo. Mas ele aqui foi a primeira coisa que foi reedificada. E por quê? Porque o que acontecia no altar? O altar, ele era o lugar onde se apresentavam os sacrifícios para Deus. O altar era o lugar de adoração diante de Deus. O altar era o lugar onde as pessoas entregavam
os seus bens para o Senhor, entregavam aquilo que tinha de precioso de si e sacrificavam aquilo para Deus, dizendo: Deus, eu quero entregar o meu melhor para Ti. Quando a gente vai ler o Antigo Testamento, eu não vou aqui me demorar nas narrativas teológicas, existiam vários tipos de sacrifícios. Existiam aqueles sacrifícios, como o Rodrigão nos perguntou, os sacrifícios que envolviam um pedido de perdão a Deus. Ele perguntou aqui muito corretamente: nós já pedimos perdão ao Espírito Santo hoje? E que sacrifícios que estavam relacionados ao pedido de perdão? Havia uma série de animais ali que eram oferecidos. Muitas vezes eles ofereciam as cabras em uma oferta de pedido de perdão, onde eles reconheciam o quê? Dizendo assim: Deus, eu sou falho diante de Ti, eu tenho os meus pecados, eu quero entregar a Ti, lhe pedindo perdão. Outros tipos de sacrifícios eram ofertas voluntárias, eram ofertas de adoração, que diziam assim: olha, eu não tenho um pecado hoje para trazer ao altar, mas eu vou entregar o meu melhor aqui. Normalmente essas ofertas eram ofertas de cordeirinhos, onde o povo entregava o seu melhor voluntariamente, como um ato de adoração para Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Não importa qual tipo de reconstrução Deus deseja fazer na nossa história hoje, ela começa em um lugar, ela começa no altar do Senhor. Se nós não nos reconectarmos hoje com o Espírito Santo, com o Senhor, nossa vida e a nossa reconstrução não vai muito longe. Não importa o que você quer reedificar na sua vida, pode ser sua vida financeira, pode ser sua vida profissional, pode ser um relacionamento de uma amizade que ficou pelo caminho, pode ser qualquer coisa. Mas se não começar pelo altar, nós não vamos ter sucesso nessa reedificação. Então que a gente inicie de fato, nos reconectando ao Senhor, entregando hoje nosso coração em sacrifício, dizendo assim: Deus, o que aconteceu até aqui, eu quero entregar como uma oferta de sacrifício ao Senhor. Não importa a dor que eu passei, não importa o quão difícil foi ver esse prédio ser destruído para a minha vida, eu quero entregar a minha vida como um sacrifício ao Senhor. E a partir desse ponto, eu vou me conectar com o Espírito Santo e eu vou permitir o Senhor construir a melhor obra de edificação na minha vida. Amém? Então, olhando para tudo isso, a gente vai falar de alguns textos bíblicos aqui rapidamente. E a gente vai encontrar alguns nortes, algumas coisas, alguns princípios aqui da nossa reconstrução. Já falei introdutoriamente de alguns. A reconstrução, ela significa uma ponte de nós para com as pessoas. A reconstrução precisa se iniciar no altar de Deus. Mas eu quero me demorar aqui, em especial em 3 coisas que Deus colocou de maneira mais profunda no meu coração, que são coisas que muitas vezes nos impedem de ter as mãos à obra. Quantas vezes a gente fica paralisado por alguma circunstância e a gente fica olhando para aquele monte de entulho, e Deus já deu para a gente os materiais. É tipo Salomão. Salomão, ele nasceu, já estava tudo pronto para ele, já tinha a planta, o pai dele já tinha feito, já tinha os materiais, já tinha os recursos. O que faltava, Deus ainda proveu, que era sabedoria para ele. Então ele nasceu como rei, pronto, já estava tudo na mão. Só que muitas vezes, irmãos, nós estamos nessa situação onde a gente está com tudo pronto, a gente está vendo o canteiro, a gente já tem os materiais, a gente já tem o recurso, a gente já tem a sabedoria, mas muitas vezes tem algo que nos paralisa. E quantas vezes nós estamos diante de uma situação dessa, de paralisia, onde a gente tem tudo para ir com as mãos à obra, mas tem alguma coisa que nos está atando. Então eu quero falar hoje rapidamente de 3 princípios que nós precisamos desatar da nossa vida para não impedir que a gente vá à obra e construa aquela segunda chance que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então o primeiro elemento que eu quero falar aqui é de não encontrar culpados. E muitas vezes nós elegemos como culpado o próprio Deus. E do que eu estou falando aqui? Porque muitas vezes a gente não consegue reconstruir algo
porque a gente está procurando culpados pela demolição. E ao procurar encontrar culpados, muitas vezes a gente foge da nossa responsabilidade de reconstruir. Muitas vezes a gente fica paralisado, culpando a vida, culpando o meu sócio, culpando minha esposa, culpando meus filhos, culpando aquele amigo que eventualmente possa ter te passado a perna, culpando, sei lá, quem? Culpando o pastor. Eles estão inculpáveis. Culpando Deus, que é a pessoa mais inculpável que ele. Mas muitas vezes a gente culpa Deus. E que passagem eu quero ler com os irmãos? Essa passagem é muito preciosa. Jeremias capítulo 29, versículos 11 a 14. Se vocês puderem acompanhar. Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 14. Essa passagem ela tem tudo a ver com esse cenário aqui da construção e da destruição. Para quem não conhece, né, Jeremias foi o profeta que ele tentou ser a voz que levaria Israel ao arrependimento, mas ele foi frustrado na sua tentativa, porque o povo de Israel não o ouviu. E ao não ouvi-lo, Deus permitiu justamente a destruição do templo. Tanto é que um dos livros de Jeremias, ele é o livro de Lamentações, onde ele chora ao ver a destruição do templo. E aqui Deus está fazendo uma promessa muito importante para o povo, justamente nesse cenário de destruição, porque a bola da demolição estava chegando aqui, ó. E aí, quando essa bola estava para chegar, Deus fala o seguinte para Israel, em Jeremias capítulo 29, versículos 11 a 14. Porque eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para lhes dar o fim pelo qual vocês desejam. Tem uma outra versão que fala assim: eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar futuro e esperança. Naqueles dias, quando vocês clamarem a minha oração, eu vos ouvirei. Serei achados de vós, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Os reunirei de todas as nações para onde eu os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Olha que promessa que Deus tem para nosso respeito. Deus tem hoje para nós planos de paz e não de mal. Deus tem planos para nos dar um futuro e para nos dar uma esperança. Só que qual que é o problema? Que mesmo ouvindo isso de Deus, muitas vezes nós nos voltamos para Ele e falamos assim: Deus, por que o Senhor permitiu essa destruição? Porque eu tenho uma mensagem que ela é dura aqui. Mas sabe aquela destruição na nossa vida? Deus a permitiu. E isso é duro de ouvir. Porque a gente não espera isso de Deus. A gente espera o plano de paz e não de mal. Mas Deus permitiu a destruição. Então como que as coisas conversam? E sabe como as coisas conversam? Quando a gente entende o seguinte: a permissão não significa que aquilo era o plano perfeito de Deus. Deus tinha um plano perfeito, mas por algum motivo Ele permitiu a destruição. Ué, como que a coisa funciona? Tem horas, irmãos, que a lógica dessa minha frase, ela parece mais simples de se entender. E agora eu vou voltar para o meu prédio lá. Tem horas que a gente consegue enxergar um plano na nossa vida que, ainda que naquele momento exato da destruição nós não consigamos compreender, mas lá na frente a gente entende e fala assim: olha, Deus permitiu essa destruição porque Ele tinha algo melhor. Tem horas que lá na frente, na hora a gente não consegue perceber, mas passa o tempo, a gente respira,
a gente raciocina e fala assim, olha, aquele prédio era tipo de Santos, o pastor João é de Santos, né? Lá em Santos, aqueles prédios que estão assim, né? Uma hora aquele negócio não vai dar certo, né? Por enquanto ele está lá. Por enquanto, faz tempo que eles estão tortos. Mas uma hora, aquele negócio vai dar errado. Se eu fosse recomendar aos irmãos, eu não recomendaria ninguém comprar, né, 1 metro quadrado naqueles prédios, porque uma hora, pode ser que a gente não veja isso, mas nossos filhos, alguém vai ver aquele negócio pro chão. Então tem horas que a gente consegue racionalizar e entender, dizendo o seguinte, Deus permitiu a destruição do prédio. Por quê? Porque estava torto. Eu gostava, eu coloquei carinho, eu coloquei esforço, mas estava torto. Não dava para subir mais. Deus deseja o quê? O meu crescimento, o seu crescimento. E quando o prédio está torto, é que nem eu estava brincando de torre com os meus filhos, né? E aí quando o negócio está meio torto, você bota mais blocos, acontece o quê? Cai. Quando tem pouco bloco, ele até pode permanecer torto. Então tem horas que a gente vê algo na nossa vida que não cresce. E a gente tem que se perguntar, será que não está torto? Porque às vezes Deus está dizendo o seguinte, filho, se eu permitir esse negócio crescer, ele vai cair. E aí tem horas que se a gente não é rápido o suficiente para nós mesmos consertarmos, às vezes ele fala assim, então tá bom, deixa eu destruir aqui, você não vai gostar, mas aí eu permito você reiniciar essa história. Então, de novo, tem situações da nossa vida que a gente consegue racionalizar, mas tem outras, irmãos, que a gente não encontra explicação lógica. Tem outras que vem o tsunami, você não está esperando, não parece fazer sentido, não parece que é justo, derrubou algo muito lindo e muito importante e muito essencial na nossa vida. E nós olhamos para Deus e dizemos o seguinte, Deus, eu escolhi confiar em Ti. Tem horas, irmãos, que a gente vai ter um lindo testemunho para contar. De coisas que Deus nos preveniu e nos poupou. Coisas e livramentos maravilhosos que Deus permitiu e nos encontrou com a sua graça. Mas vão ter horas, irmãos, que a gente não vai ter um testemunho para contar. A gente vai ter aquilo que a gente brinca que é o tristemunho para contar. Tem o testemunho, quando Deus nos livra, nos abençoa, e tem o tristemunho. Mas o que eu tenho para dizer para os irmãos? Que mesmo nas situações de tristemunho, nós somos muito privilegiados, porque nós temos Deus nos abraçando como Pai. Tem horas, irmãos, que a gente não vai conseguir racionalizar por que Deus permitiu que essa destruição viesse, esse sonho acabasse, essa família se perdesse um ente querido. Tem horas que a gente não vai conseguir racionalizar, mas nessas horas nós temos um socorro no braço do Pai. Amém? A gente pode se jogar no braço do Pai e falar assim, Pai, me toma nos teus braços, porque tudo que eu preciso é do teu colo. E Ele tem o colo do Espírito Santo para nos dar. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso? Deus nos ama. Ele quer o melhor para nós, mesmo que muitas vezes nós não consigamos entender a razão pela qual, né, isso aconteceu. Mas aí a gente se recorda, dizendo de que o Senhor diz para nós, eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. Amém? Então, que a gente vença a paralisia, né? A perseguição dos culpados, né, só faz a gente fugir da nossa responsabilidade de pegar a picareta, pegar a pá, né, colocar a mão no cimento e reconstruir. Amém? Então essa é a primeira paralisia que a gente precisa vencer. A segunda paralisia que a gente precisa vencer, eu até me lembrei quando eu estava preparando essa mensagem, que esse trecho aqui, eu já trouxe aqui para os irmãos aqui em 2017, se não me engano, muito tempo atrás. Mas eu vou repetir, porque ele faz parte desse contexto e de uma maneira muito especial se encaixa aqui, né? Talvez alguém se lembre, mas enfim, é mais fácil o pregador se lembrar do que quem ouviu, né? Mas vamos lá, Esdras capítulo 3, versículos 10 a 13. Né? A segunda paralisia que Deus quer nos fazer vencer aqui. Esdras capítulo 3, versículos 10 a 13, fala da paralisia de fazer comparações
indevidas. Então vamos ver o que Esdras capítulo 3 nos revela com relação a isso. É muito especial esse contexto aqui. Então diz o seguinte, né, que quando os construtores terminaram os alicerces do templo, aqui sim, eram as pedras fundamentais da edificação. Quando os construtores terminaram os alicerces do templo, os sacerdotes puseram as suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas descendentes de Asaf fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Com louvores e ação de graças, entoaram este cântico ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. Então o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Até aqui só alegria. Mas muitas vezes tem um mais, né? Muitos dos sacerdotes e dos levitas e dos outros chefes de famílias mais velhos que tinham visto o primeiro templo choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. E os gritos alegres e os gritos de choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Olha que loucura que estava acontecendo aqui. Houve um intervalo temporal de uma geração, né, entre a destruição do templo e a reconstrução do templo. Só que, irmãos, tem pessoas que nos honram com a sua longevidade. E pessoas que tinham visto o primeiro templo. Então havia ali uma turma, né, que só tinha visto o entulho. Tinha uma turma ali que não conhecia o primeiro templo. Então, quando viu a reconstrução, só tinha motivos para agradecer. Por quê? Porque eles nasceram não tinha nada. Eles estavam no exílio, o templo era entulho. Então eles viram o quê? O novo. Mas havia ali uma turma que tinha visto o primeiro. Eles eram os mais sínios. E o primeiro, irmãos, ele era um templo glorioso. O primeiro templo foi feito por Davi, desenhado por Davi, construído por Salomão. Na época em que Israel era a nação mais rica da face da terra. A Bíblia fala que na época de Salomão, Israel era tão rico que a prata não tinha cotação. Por quê? Porque ninguém dava valor para a prata. Porque as pessoas tinham tanto ouro, tanta abundância de pedras preciosas, que as pessoas não cotavam a prata, porque a prata não tinha valor. Então, aquele primeiro templo, ele era um templo glamuroso, ele era um templo forte, ele era um templo grande. E o segundo templo, ele também tinha sua importância, ele também tinha sua relevância do ponto de vista físico. Mas, de novo, Deus não se importa com esse tipo de coisa. Quem se importa com esse tipo de coisa? Nós. E haviam ali pessoas que não estavam celebrando o novo de Deus, porque estavam fazendo uma comparação indevida. Por que aquela comparação ela era indevida? Porque a base daquela comparação era numa régua que não era uma régua feita no padrão de Deus. A escala daquela régua não era a escala de Deus, era a escala do homem. Então, por que muitas vezes nós nos paralisamos diante de algo novo que Deus pode fazer? Porque nós estamos olhando para trás e nós estamos fazendo comparações indevidas, muitas vezes com o nosso próprio passado. Mas sabe aquele medo de recomeçar? Porque fala assim, puxa, eu vim de um negócio tão glorioso, não vai ser igual, sabe? Mas aquilo que Deus fez lá nunca vai ser igual. E muitas vezes a gente desperdiça a oportunidade de experimentar algo novo de Deus, porque nós estamos fazendo uma comparação que não está na régua de Deus. Porque muitas vezes essa régua está baseada no glamour humano, na quantidade de ouro, na riqueza e na glória humana. Mas a glória, irmãos, do segundo templo, ela é muito mais especial. Vamos ler uma outra passagem
está lá em Ageu, o profeta lá no final do Antigo Testamento, né? Para os irmãos que já estão craques aí no estudo bíblico, né? Tem 3 profetas que são contemporâneos a 2 escritores históricos, né? Esdras e Neemias, e os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles estão separados na Bíblia por muitos outros livros, mas eles estão narrando a mesma data histórica. Então Ageu é o profeta, Neemias e Esdras são os livros históricos que narram a construção, e Ageu são os profetas que levam o povo a mensagem, né, de incentivo para a reconstrução. E olha que fala Ageu, capítulo 2, no versículo 9. Diz o seguinte, eu vou começar do 8, perdão. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha por que isso é importante. A prata e o ouro eram importantes para o povo. Mas Deus está dizendo, tudo me pertence. Tudo me pertence. E a glória deste novo templo, que o povo estava em parte lamentando, em parte chorando, a glória deste novo templo será maior do que a glória do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar eu estabelecerei a paz. Eu, Senhor dos Exércitos, estou dizendo. Então o Senhor está nos dizendo hoje que a glória daquilo que Deus tem para reconstruir na nossa vida será maior do que a glória da primeira construção. Eu não sei quão impactante foi o seu passado, eu não sei quão relevante foi o seu antigo projeto, mas o que Deus tem para fazer de agora em diante é maior e mais glorioso. Talvez ele não tenha tanto ouro, mas a presença de Deus, ela vai ser tão abundante nesse novo projeto, que a alegria que você vai experimentar, ela vai ser infinitamente maior do que a coisa mais glamurosa que a gente já teve no passado. Por quê? Porque a presença do próprio Deus está conosco nessa reconstrução, amém? E essa mensagem era tão profética que tem a seguinte explicação. O primeiro templo, ele de fato foi muito glamuroso, mas foi nesse segundo templo que Jesus andou. Foi esse templo aqui que o povo de Esdras e Neemias estava reconstruindo, no qual Jesus estava lá com 12 anos ali, sendo testado pelos sábios daquele templo. Foi esse templo que Jesus entrou lá, derrubando as barracas dos cambistas. Foi diante deste templo que Jesus morreu e ressuscitou. Então a presença gloriosa de Deus vai ser tão marcante nesse novo sonho, novo projeto das nossas vidas, que a gente não vai ter tempo para fazer comparações indevidas. Seja com o nosso próprio passado, seja muitas vezes com aquilo que Deus está fazendo no templo do vizinho. Porque muitas vezes também a gente é paralisado. Por quê? Porque a gente tem aquela coisa, puxa vida, mas olha só o que Deus está fazendo na vida do meu irmão. Que coisa linda, né? Que grama maravilhosa. E muitas vezes a gente fica tão assim, estupefato olhando, para a grama do vizinho, que a gente não constrói o que Deus precisa fazer na nossa vida. Glória a Deus, que Deus dê muita grama para o vizinho, mas Deus vai te dar também, irmãos, muita pá, muita picareta, muito material, muita sabedoria, porque Deus não vai nos fazer paralisar, né, ao fazer comparações indevidas, seja com o nosso próprio passado, porque nós precisamos olhar para frente. Deus tem um futuro, Deus tem paz, Deus tem graça, Deus tem esperança para você, amém? Em nome de Jesus. Então essa foi a segunda paralisia. Terceira paralisia, que ela tem um caráter aqui um pouco mais extenso, ela é uma mensagem de um alerta de Deus para nós, que é o seguinte alerta, né? Deus, quando quer construir algo na vida de alguém, Deus, ele é bem sucedido em geral, tá? Então a gente pode ficar tranquilo, que a gente está do lado certo aqui. Mas tem uma notícia aqui que não é tão legal, mas ela faz parte. Toda obra que Deus se propõe a fazer incomoda alguém. Sempre aparece um lazarento, né, que está com o espírito de uns caras aqui que tentam se opor àquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E muitas vezes isso nos impacta.
Vamos ler algumas dessas oposições que se levantaram contra o povo. E aí a gente vai ler rapidinho, eu vou tentar ser rápido aqui, né, que são muitos versículos, muitas oposições, que elas vão ocorrer nos livros de Esdras e Neemias. Então, Esdras é o cara que fala um pouco mais sobre a reconstrução do templo. Neemias, que é o livro seguinte, fala um pouco sobre a reconstrução dos muros. Eles caminhavam juntos. Então a mensagem que Deus quer nos fazer aqui é não nos desanimar diante de oposições. Porque oposições vão vir. Jesus mesmo nos antecipou, no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci esse mundão aí. Então, vamos ver, pelo menos para a gente se preparar, né? Quando a gente sabe aquilo que a gente vai enfrentar, a gente pelo menos consegue se preparar, porque de fato a gente vai incomodar Satanás. E quando a gente incomoda o diabo, a gente sabe que a gente está fazendo o quê? A coisa certa. Amém? Então, vamos começar. Neemias vai ser a primeira oposição aqui que a gente vai encontrar. Neemias capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte: mas quando Sambalate, irmãos, Sambalate é o, com perdão da palavra aqui, o João, a Lídia permite essa palavra, lazarento, pode? Pode. Depende do dia. Me perdoa, tá, Lídia? A Tainá não está aqui, eu ia tomar bronca, talvez. Mas como ela não está, eu estou um pouco mais soltinho. Você já percebeu que às vezes o João fica mais soltinho, se a Lídia não está, um pouquinho mais? Pelo menos as palavras, tá? Brincadeira, tá? De coração. Então, quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Por acaso estão se rebelando contra o rei? O que isso fala para nós, irmãos? Muitas vezes, quando nós dissermos para outros que nós estamos fazendo algo para Deus, isso vai suscitar diante das pessoas que não entendem as coisas espirituais um espírito de zombaria. Quantos de nós aqui já não fomos alvo de qualquer tipo de chacota por a gente estar simplesmente acordando cedo para ir na igreja no domingo? Que dirá então quando fazem uma campanha para levantar uma oferta para alguma coisa? Porque afinal de contas esse é o espírito do mundo. O mundo não entende das coisas espirituais. E muitas vezes o diabo vai levantar pessoas para se levantarem com o espírito de zombaria contra nós. Isso pode acontecer, queridos, na nossa própria casa, na nossa família, com parentes queridos que não conhecem ainda Deus. Pode acontecer de amigos, pode acontecer de pessoas do nosso trabalho. Nós vamos ter que aprender a passar por cima desse tipo de oposição, a zombaria. Outra que muitas vezes vem, agora vamos voltar ali para Esdras rapidinho, então eu vou tentar ser dinâmico aqui. Esdras capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá, para que não continuassem a construção. Muitas vezes o diabo vai tentar colocar coisas no seu caminho, para tentar trazer desânimo para a sua vida. Um dos maiores pedras de tropeço da vida do cristão, muitas vezes, é quando nos desanimamos. A gente está ali animado, fazendo as coisas por Deus, e de repente alguma coisa, que muitas vezes a gente nem consegue identificar, parece que suga o nosso ânimo. Muitas vezes a gente vê alguma coisa acontecendo, é alguma intriguinha que aconteceu, às vezes dentro até da casa de Deus, né? Às vezes alguma zombaria que chegou até nós, a gente não percebeu que na hora isso acabou entrando no nosso coração. Mas muitas vezes quando essas sementes do mal, né? Porque o diabo também está lançando, né? Deus está lançando as sementes, e o diabo está vindo o quê? Lançando outras, né? A Bíblia fala que Deus lança a semente do trigo, o diabo lança a semente do joio. E aí a gente às vezes não percebe que essas sementes malignas, elas entram e elas começam a frutificar às vezes. E aí quando a gente menos vê,
né? Quando a gente menos espera, a gente está meio desanimadão. Fala assim, puxa, já não estou mais com aquele pique, né? Perdi o ímpeto de ler a palavra de Deus, né? Ah, não, poxa, vai ter uma festa na igreja, vai ter um evento. Ah, mas hoje eu não vou, porque, sei lá, né? Pelo desânimo. E a gente vai ter que lutar com isso, né? Muitas vezes a gente vai ter que, como o salmista, falar assim, minha alma, você pode estar cansada, você pode estar o que for, mas eu me alegrarei no Senhor. E você vai declarar para você mesmo, porque você não vai ser guiado pelo sentimento, mas você vai ser guiado pela fidelidade. E você vai dizer, eu posso não estar com ânimo de ler a Bíblia hoje, mas eu vou ler, e eu vou me animar ao ler. Eu não estou animado hoje para acordar cedo, mas hoje eu estarei junto com os meus irmãos. Hoje eu não estou com o coração, realmente eu estou triste, mas eu vou louvar do mesmo jeito, e à medida que eu louvo, o espírito de alegria do Senhor entra e derruba o desânimo. Amém? Glória a Deus. Esdras capítulo 4, versículo 6. Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Irmãos, eu não sei se tem algo que dói mais em alguém do que é você receber uma falsa acusação. Ah, como dói quando alguém te acusa de algo que você está fazendo, às vezes algo de todo o coração para alguém, para a casa de Deus, e alguém fala, puxa, mas você está fazendo com uma má intenção, e você estava com todo o seu coração. Não tem coisa mais dolorida às vezes, é você receber uma falsa acusação. Mas queridos, eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus vê as intenções do teu coração. Então, ainda que o homem não consiga compreender aquilo que você possa fazer, né, que você possa olhar para o Senhor, porque muitas vezes, né, a gente está muito preocupado, e é compreensível, a gente quer fazer o nosso melhor para os nossos irmãos, mas nossos olhos têm que estar no Pai, e o Pai está dizendo, eu me alegro com o que você está fazendo. Então, para Deus não vai ter falsa acusação, porque Ele conhece o teu e o meu coração, amém? Isso pode chegar até Esdras capítulo 4, versículo 23. Graças a Deus nós não vivemos esse nível de intensidade de oposição aqui no Brasil, pelo menos. Mas diz assim, quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Sinzá e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso da força, obrigaram os judeus a parar a construção. O diabo, ele vai tentar de tudo. E ele pode chegar no nível mais baixo, né, de interpretar a violência contra os irmãos. Eu sei que, né, eu não estou dizendo, às vezes eu estou dizendo que isso não é a nossa realidade, pode ter sido a realidade de alguns. Eu não sei, né? Às vezes você foi vítima de alguma violência, pode ter sido verbal, mas ela pode ter doído tanto quanto uma violência física. Pode ter sido um constrangimento, uma violência de qualquer ordem. Né? Hoje a gente vive num mundo maluco, as pessoas, né, estão extremamente violentas por qualquer coisa, né? Mas existem irmãos, e isso, né, a gente tem que muitas vezes usar isso como uma força e uma motivação. Existem irmãos hoje que pagam com a sua própria vida pelo fato de estarem fazendo aquilo que a gente tem toda a liberdade de fazer, que é nos reunir, louvar o Senhor, carregar a sua Bíblia para lá e para cá, né? Ainda hoje, né, é só ver a situação. Imagina o que está acontecendo hoje na Rússia, o povo lá, quase uma guerra civil, né? Imagina o nível de horror que populações de outros lugares do mundo estão acontecendo, na China, né, no Oriente Médio, pessoas que se escondem, né, que não podem ter, né, a Bíblia no computador porque tudo é vigiado, às vezes lugares em que antigamente missionários traficavam páginas da Bíblia, porque eles não conseguiam ter a Bíblia inteira, então eles misturavam páginas da Bíblia em páginas de outros livros, para eles conseguirem ler. Quantos irmãos não estão pagando com a sua própria vida, porque algum nível de perseguição física está acontecendo, né? Se isso está acontecendo com nós de alguma maneira, um pouco diferente, mas que a gente possa lembrar que o Senhor vê tudo isso, e Ele vai nos dar força, para a gente superar todos os níveis de oposição, em nome de Jesus, amém?
todas as oposições que vêm de fora, né, eu até dei uma pincelada sobre isso, elas são, de certa forma, dolorosas. Mas as oposições que muitas vezes elas vêm de dentro, elas são, de fato, talvez, as mais capazes de, né, gerar frutos de destruição. E a gente tem que ter muita sabedoria, né, quando a gente lida com situações que acontecem dentro de casa, dentro da nossa família, dentro da nossa casa espiritual, da igreja, ou dentro do nosso próprio coração, né? Neemias capítulo 6, versículo 2, conta a história de quando o povo de Israel começou a se dividir. Perdão, antes disso, Neemias capítulo 5, versículo 1, o 6 e 2 é o próximo. Capítulo 5, versículo 1, conta a história de quando o povo de Israel começou a se dividir. Diz o seguinte: nesse tempo, alguns homens e esposas fizeram um grande protesto contra os seus próprios irmãos. E diziam, nossas famílias são grandes e estão precisando de mais alimentos para sobreviver. E outros disseram, nós hipotecamos os nossos campos e as nossas videiras e as nossas casas para conseguir comida durante esse período de escassez. Tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos dos reis, mas somos das mesmas famílias que esses irmãos ricos e nossos filhos não são diferentes dos filhos deles. Contudo, nós somos obrigados a vender os nossos próprios filhos como escravos para ter dinheiro para sobreviver. E aí tem um contexto aqui. O que estava acontecendo era uma divisão interna dentro da igreja, dentro do povo de Deus, dentro da casa de Israel. Alguns irmãos estavam passando necessidades. E os irmãos que tinham posses, ao invés de contribuir com amor, eles estavam fazendo, na verdade, empréstimos, com hipotecas. E os irmãos estavam hipotecando seus bens, e aí a crise estava braba, eles não tinham como pagar, e eles acabaram vendendo as suas coisas. E alguns estavam no limite de vender alguns familiares como escravos para conseguir pagar aquilo que outros irmãos não tiveram o coração de doar. Então, que tipo de oposição é essa? Né? Que tipo de circunstância é essa? Muitas vezes o diabo ele tenta, né, trazer algo de fora para dentro. Quando ele não consegue trazer algo de fora para dentro, ele começa muitas vezes a semear a divisão de dentro para fora. Então nós precisamos ter sabedoria, né, como povo de Deus, de identificar elementos que possam ser espíritos de divisão, que o diabo pode não estar trazendo oposições de fora para dentro, mas ele muitas vezes está semeando essa divisão e esse desânimo de dentro para fora. Nós precisamos identificar isso. E aí, em último lugar, que é a mais perigosa de todas, essa como é perigosa, como todos os dias nós lutamos com essa oposição, né? Capítulo 6, versículo 2. Vou ler a partir do 1. Sambalate, Tobias, o árabe, descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas. Contudo, ainda não tinha acabado. Por quê? Porque as portas ainda não tinham sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem, pedindo que eu os encontrasse em um dos povoados na planície de Ono. Sabendo que eles planejavam fazer o mal, eu respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Qual o significado espiritual que estava acontecendo aqui? O povo estava concentrado, o povo estava unido e trabalhando com afinco. De repente veio um convite, que talvez tivesse uma má intenção por detrás, para tirar o povo daquele foco, tirar o povo daquele momento de unidade e levar o povo para um outro lugar estranho e distante. Qual que é o significado espiritual disso? Muitas vezes, quando nós estamos com o nosso coração concentrado na presença de Deus, o diabo vem o quê? Lança uma distração. É uma conta que eu preciso pagar, é o meu filho que eu preciso fazer sei lá o quê, é a faxina que eu não fiz de não sei onde, e a gente está ali concentrado na presença de Deus, e de repente vem uma distração. De repente vem algo que nos tira daquele ambiente, daquele lugar da presença de Deus, e nos leva para distante. E aí quando a gente vê, a gente já está pensando em outra coisa, porque um pensamento puxa outro, e quando a gente vê, a gente está pensando na andorinha que está passando, e para quem tem a mente meio acelerada, assim, meio TDAH,
aí que o negócio pega, porque você já nem sabe mais o que a pessoa está falando, você nem sabe mais que versículo você estava lendo, você estava lendo Salmos, você estava lendo Provérbios, você está lendo, você nem sabe o que você está lendo, você está orando, você nem sabe pelo que você está. Quando você vai ver, você está abençoando o diabo na oração, você não sabe mais o que você está fazendo, né? É só comigo que acontece esse tipo de coisa? É só comigo? Ah, então tá bom. Então eu sou meio atrapalhado, sabe? Eu estou aqui pensando, de repente eu já estou pensando em outra coisa. Mas por quê? Porque a distração, irmãos, é um negócio que nós precisamos lutar, né? Eu sempre falo disso, mas assim, é uma luta constante. Nós temos, assim, ainda mais com, né, o celular que abre o planeta do infinito para nós, né? E aí quando a gente lê a Bíblia no celular, aí a notificação, pum, vem, alguém curtiu a foto do meu filho que eu postei ontem, deixa eu ver aqui quem curtiu. Quando você vai ver, você já está horas ali no Instagram, já nem leu a Bíblia. Então, irmãos, isso é constante, nós vamos ter, ainda mais nesse mundo digital, isso é para Deus, isso é para a família. Às vezes a gente está lá, um tempo gostoso com as crianças, com os mais velhos, sei lá, e aí quando você vê, você está no celular, você já nem sabe mais o que você está fazendo. Né? Isso é uma luta tão constante. Por quê? Porque o diabo usa e aproveita dessas distrações para nos tirar da doce e preciosa presença de Deus. Quantas coisas nós não perdemos, né? Coisas preciosas da palavra, momentos preciosos de oração, que nós perdemos porque a gente foi roubado pela distração, né? Enfim, são muitas tentativas de oposição que estão diante de nós. É zombaria, é desânimo, é falsa acusação, é perseguição, é distração, é divisão. Mas nós temos armas espirituais para combater tudo isso. Nós temos armas espirituais para combater tudo isso. Vamos ler de novo Esdras, né, agora no capítulo 7. Né, já estamos se aproximando para o final. Esdras capítulo 7, nos versículos 9 e 10, olha que precioso, né, essa mensagem sobre a palavra de Deus. Esdras 7, né, a partir do 9. Partiu da Babilônia, no dia 8 de abril, o primeiro dia do novo ano. Ele está contando sobre a viagem de Esdras. Eu vou começar a ler do 8 só para todo mundo pegar o contexto. Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano. Partiu da Babilônia no dia 8 de abril, primeiro dia do ano novo, e chegou a Jerusalém no dia 4 de agosto. Por quê? Porque a bondosa mão do Senhor seu Deus estava sobre ele. Se você só ler até aí, você fala assim, olha que bonito. Esdras fez uma longa viagem e ele foi protegido porque a bondosa mão do Senhor seu Deus estava sobre ele. Mas tem uma conjunção aqui. Quem é bom de português, depois me fala se eu falei certo. Tem um porquê. O que a gente leu aqui é que a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Porque Esdras tinha se decidido e se dedicado a estudar a lei do Senhor, seu Deus, a obedecer a ela e a ensinar os seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Então, para não deixar dúvida, a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Quem não quer a bondosa mão de Deus sobre nós? E por que a bondosa mão de Deus estava sobre ele? Porque Esdras se decidiu e se dedicou a estudar a lei do Senhor, a obedecê-la e a ensinar os seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Quando a gente olha isso, a gente pode até ter uma falsa interpretação. Fala assim, então Deus é malandro, né? Só me abençoou porque eu me dediquei a estudar. O fundamento disso é o seguinte: a gente levanta a nossa construção sobre a palavra de Deus. E ela é a rocha. Quando você constrói sobre a rocha, vem a chuva e vem a tempestade. E a casa não cai, porque ela foi edificada sobre o lugar certo. Amém? Então, quando nós nos dedicarmos e decidirmos a estudar a lei do Senhor, obedecer os seus decretos, a bondosa mão do Senhor estará sobre nós. Não necessariamente como algo, então é um mérito. É o seguinte, eu decidi fundamentar
a minha vida sobre essa palavra é a verdade. E aquilo que eu edificar sobre a rocha não vai ter bola de destruição que vai ser capaz de derrubar. Por quê? Porque está fundamentado sobre a palavra. Então oposição nenhuma vai me derrubar, porque eu fundamento a minha vida e a minha palavra sobre aquilo que Deus falou. E quando a minha palavra está alinhada com aquilo que Deus falou, eu vou experimentar a bondosa mão do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Então isso vai nos fortalecer a não desanimarmos diante das oposições. Então, se o pessoal do louvor, não sei como vocês vão se organizar, se quiser já voltando, que eu quero dizer aqui para os irmãos. Deus deseja nos dar uma segunda chance. Nós estamos, eu creio de todo o coração, debaixo de uma mensagem que ela é profética, diante de um dia onde o Espírito Santo liberou uma palavra de reconstrução. Nós não devemos olhar para o passado. O passado ele não é um determinante do nosso futuro. O passado pode até determinar um pouquinho do nosso presente, mas o nosso futuro ele vai ser determinado pela nossa reação diante do passado. Pessoas podem sofrer a mesma coisa. Uma vai reagir com desânimo e a outra vai reagir com uma garra de fazer diferente. Então a nossa reação diante do nosso passado, ela é muito importante. E a gente está de fato está diante de um ambiente espiritual. E por que eu digo isso? Porque muitos de nós, irmãos, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu senti isso de maneira muito intensa. Eu creio que muitos de nós podem estar, eu não digo que estão, eu não estou dizendo que é o caso dos irmãos, mas pode acontecer, de alguns de nós estarmos diante da necessidade de quebrar um cativeiro de culpa. Por que um cativeiro de culpa? Porque muitas vezes a gente pensa nessa questão, daquilo que foi destruído ou não, daquilo que caiu ou daquilo que deixou de cair. Mas muitos de nós não somos capazes de nos perdoar. E por que nós precisamos, muitas vezes, nos perdoar? Porque muitas vezes, lá no fundo, nós sabemos que quem destruiu a nossa construção, porque muitas vezes nós sabemos que quem destruiu, lá no fundo, nós sabemos que quem derrubou nosso prédio fomos nós mesmos. Os nossos próprios erros, palavras que nós falamos, atitudes que nós possamos ter tido. E à medida que nós nos relacionamos com esse fato de sermos talvez os culpados pela nossa situação, nós guardamos muitas vezes lá no fundinho um sentimento de culpa ou um sentimento de não merecimento de uma nova chance. Mas a gente tem uma boa notícia aqui. A gente tem uma boa notícia, que nós estamos debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus, ela encontra poder na nossa fraqueza. Olha aqui o último versículo que eu quero compartilhar com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 9, diz o seguinte. (12) 2 Coríntios 12, 9 diz o seguinte. Vou começar do 8. Em várias ocasiões eu supliquei ao Senhor que removesse um espinho da carne, mas Ele me disse: a minha graça é tudo o que você precisa, porque o meu poder se aperfeiçoa. Outra versão diz: o meu poder opera melhor na sua fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz, eu me orgulho na minha fraqueza. Para quê? Para que o poder de Deus, ele flua pelo meu intermédio. Então, quem vai quebrar, e só Ele é capaz de quebrar, o cativeiro da culpa, o cativeiro desse senso de não merecimento,
o cativeiro, né, de você falar assim, puxa, eu não vou conseguir fazer porque eu mesmo já, né, me atrapalhei, já me destruí, né? A graça do Senhor, ela é o poder que vai te aperfeiçoar e vai fluir na sua fraqueza. Uma definição maravilhosa da graça de Deus que eu ouvi esses dias numa pregação, que a graça de Deus é aquilo que nos leva além das nossas forças naturais. A sua força natural é a sua força. A graça de Deus, ela vai te levar além da sua força. Então pode ser que a primeira tentativa do prédio não deu certo mesmo. Pode ser que eu mesmo a destruí. Na minha própria capacidade, no meu próprio entendimento. Mas a boa notícia é que a segunda construção, ela vai fluir diante da graça do Senhor. E nesse espírito de graça, você vai ser levado muito além da sua capacidade natural. E essa reconstrução vai ser linda e maravilhosa. E vai ser o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, né? Eu quero terminar orando junto com os irmãos. E aí eu deixo o Espírito fazer o que Ele quiser. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós estamos diante, Deus, de algo profético da Tua presença, Pai. Nós estamos diante do Espírito da graça, ó Pai. E esse Espírito da graça, Pai, é com esse Espírito da graça que nós queremos nos comunicar, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, como o Rodrigo já bem falou, Pai, nós queremos lhe pedir perdão, Pai. Lhe pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós identificamos que nós mesmos estávamos paralisados diante daquilo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nos perdoa porque nós procuramos culpados, nos perdoa, Senhor, porque nós ficamos olhando para o passado, Senhor, nos perdoa porque nós desanimamos diante de oposições, mas queremos agora, em nome do Senhor Jesus, para entregar, Senhor, o nosso passado a Ti, Pai. Nós queremos entregar os nossos erros a Ti, Pai. Nós queremos entregar, Pai, tudo aquilo que resta, Senhor, desse canteiro de obras das nossas vidas diante do Teu altar, Senhor, e fazer de fato um sacrifício diante do Senhor, dizendo, Pai, toma que essa construção é Tua, Senhor. Toma que a nossa vida é Tua. Nós não queremos mais viver para nós mesmos, Pai. Nós não queremos mais viver para a nossa glória, mas nós queremos experimentar aquilo que o Espírito da graça tem para as nossas vidas, tem, Senhor, para a nossa história, tem para a nossa família e tem para o nosso futuro, Pai. Pai, ainda que alguém possa zombar de nós, dizendo, Pai, não, aquilo que, irmão, que você teve não vai voltar atrás. O Senhor pode fazer ressuscitar hoje sonhos e projetos, coisas que estavam destruídas, coisas que fazia anos que você não tinha mais expectativa que fosse acontecer. O Senhor vai ressuscitar na sua vida novos sonhos, novos projetos, um futuro cheio de esperança, porque o Espírito da graça flui sobre nós em nome de Jesus, Senhor. Deus, nós queremos navegar nesse Teu rio, Pai. Nós queremos, Pai, sermos conduzidos pelo Teu Espírito e entregamos, Deus, a construção desse nosso futuro a Ti, Pai. Sabendo que o Senhor, Pai, tem algo muito além, Deus, daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, Pai. Sabendo que aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, Pai, é infinitamente maior daquilo que, Senhor, alguém um dia pôde acreditar de nós, porque nós não vamos fluir na nossa capacidade natural, mas nós iremos, Pai, com as Tuas forças espirituais, Pai, e muito além daquilo que podemos pedir ou sonhar, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela segunda chance, Senhor. Deus, há pessoas aqui, Pai, que perderam tudo, e pode ser que fizeram isso pelas suas próprias más escolhas, mas hoje, Deus, nós escolhemos, Pai, tomar as nossas decisões fundamentadas na Tua palavra, Senhor. E aquilo que um dia nós mesmos, Senhor, pela nossa insensatez, porque não conhecíamos ao Senhor tão profundamente, Pai, nos permitimos viver, hoje nós declaramos que iremos construir sobre a Tua palavra, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa vida como uma oferta de adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.